Fala, gente boa. Aurivaldo na área. Hoje a gente fala sobre infrações de trânsito. Veremos aí as penalidades e medidas administrativas previstas aí no Código de Trânsito Brasileiro. Comigo aí, acompanhe na tela. As infrações de trânsito. O artigo 161 do Código é ele que traz aí a definição de infração de trânsito. Então fala aqui é o ato ou efeito de infringir uma lei de trânsito. É a inobservância de uma norma ou a inobservância de qualquer dispositivo dentro da legislação de trânsito. A quem cabe a responsabilidade pelas infrações de trânsito? Então está aqui ao proprietário do veículo, tem infrações que cabe ao condutor, ao embarcador, ao transportador e à pessoa jurídica. Então a gente vai ver aí as penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503, de 23 de setembro de 97. Então está aqui as penalidades: advertência por escrito, multa, suspensão da CNH, cassação da PPD e da CNH e o curso de reciclagem. Aqui são penalidades que são aplicadas pelo órgão responsável pela via. Advertência por escrito. A advertência por escrito é uma penalidade educativa, ela tem a função educativa. E essa penalidade, ela é aplicada a infrações de natureza leve ou infrações de natureza média. Então, o condutor aí o condutor que cometeu uma infração leve ou ele cometeu uma infração média e essa notificação chegou na residência do proprietário. Então, cabe ao proprietário do veículo ou ao condutor que cometeu a infração requerer junto ao órgão a advertência por escrito, se a infração foi leve ou média. Ela não é válida para infrações graves ou gravíssimas, somente leve ou média. E outro detalhe, o condutor ele não pode ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Para ele requerer essa penalidade educativa, ele não pode ter cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Se assim foi, ele solicita junto ao órgão a conversão da multa em advertência por escrito. E aí ele vai ter aí o benefício dessa penalidade, onde ele deixará de ganhar pontos no prontuário e também ele não paga multa. É assim que funciona a advertência por escrito. Multa. Então, dentro da penalidade de multa, nós temos aí o AIT, é um auto de infração de trânsito. Aqui é o bloquinho do agente, que o agente fica na mão aí quando ele está fiscalizando o trânsito. E esse auto de infração ele pode ser físico, que é como esse aqui de papel, que está na mão aqui do agente, ou ele pode ser através do celular, algum dispositivo que ele tenha eletrônico aí, pode ser utilizado também. NAI, que é uma notificação de autuação de infração, e nós temos aí a NIP, que é a notificação de imposição de penalidade. Então tá aí o passo a passo da penalidade de multa. Então começa com auto de infração de trânsito, depois o órgão encaminha ao proprietário do veículo uma notificação de autuação de infração e posteriormente a NIP, que é a notificação de imposição de penalidade. O auto de infração de trânsito, o AIT. O que deve constar no AIT, no auto de infração de trânsito? Tá aí a tipificação da infração, o que é que está previsto na lei e que gerou essa infração, o que é que está escrito no Código de Trânsito que gerou essa infração. Isso aí tem que estar de acordo com o ato cometido pelo condutor infrator. E aí vai no auto de infração a tipificação, que é o que está escrito, o local, data e a hora, que são campos obrigatórios, a identificação do veículo, tem que ter a identificação do veículo, a placa, a identificação do agente, que é campo obrigatório também, tem que ter lá a matrícula do agente autuador, e o prontuário e assinatura do condutor, aqui nesse caso, sempre que possível. Então, nem sempre uma autuação na rua, na via, dá essa oportunidade de o agente de trânsito incluir no auto de infração o prontuário e a assinatura do condutor. De repente, um condutor passou sem o cinto de segurança e o agente não teve condições de abordar e ele foi embora. Então, mesmo assim, vai ser notificado e a notificação será encaminhada ao proprietário do veículo. Então, nesse caso aí específico, não teve condições de o agente acrescentar no auto de infração o prontuário e a assinatura do condutor infrator.
autoridade de trânsito e agente da autoridade de trânsito. São pessoas distintas, são pessoas diferentes. A autoridade de trânsito é o dirigente máximo do órgão, é o responsável pelo órgão, é o diretor, é o superintendente, é o secretário, é o dirigente máximo do órgão. E o agente de trânsito, nós falamos que ele é o agente da autoridade de trânsito, porque ele que está na rua e é ele que representa a autoridade de trânsito. É ele que representa o secretário, é ele que representa o superintendente, ou é ele que representa o diretor. Então, o agente de trânsito ele pode ser servidor civil, estatutário ou seletista, está previsto na lei, ou ainda policial militar, designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via, salientando que o policial militar ele só pode atuar como agente de trânsito se essa corporação tiver um convênio com o órgão que é responsável pela via. Se houver um convênio, aí esse policial militar ele poderá atuar no trânsito. Então isso aí está previsto no artigo 23, inciso 3 do CTB. Multa. O auto de infração será arquivado e o seu registro julgado insubsistente. E aqui, quando que um auto de infração ele será arquivado? Quando é que ele poderá ser arquivado? Então tá aqui se considerado inconsistente ou irregular, se houver alguma inconsistência com relação, por exemplo, ao preenchimento do auto. Digamos aí que o agente ele deixou de preencher um dos campos do auto que seria obrigatório. Então a gente foi lá e não preencheu, como por exemplo a marca do veículo. A marca é obrigatória. Modelo não, mas a marca é obrigatória. E aí o agente ele não colocou no auto de infração a marca do veículo. E isso torna o ato nulo. E o auto de infração ele será arquivado. Só um exemplo. Tem outros exemplos aí. E o 2, se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação. Então o órgão que efetuou a notificação da infração, ele tem prazos para expedir a notificação. Então ele tem aí 30 dias para colocar essa documentação e encaminhar ao proprietário do veículo. Então está previsto em lei. Se o órgão perdeu esse prazo, aí já era o auto de infração, ele precisa ser arquivado. O direito não protege os que dormem. Dormiu, perdeu a causa. A natureza das infrações. A natureza das infrações, elas podem ser gravíssimas, elas podem ser graves, elas podem ser médias ou elas podem ser leves. Então tá aí. As multas, elas podem ser gravíssima, grave, média e leve. O condutor que comete uma infração gravíssima, ele ganha no prontuário 7 pontos. O condutor cometeu uma infração grave, ganha no prontuário 5 pontos. 5 pontos. Cometeu uma infração média, 4 pontos. E infração leve, 3 pontos. Além da pontuação que vai ser registrado aí no prontuário do condutor infrator, esse proprietário vai ter que pagar uma multa. E está aqui os valores das multas. Aqui o valor de uma multa gravíssima, uma multa grave, uma multa média e uma multa leve. Esses são os respectivos valores. A infração gravíssima, ela é a única das infrações que tem um fator agravante. Como assim fator agravante? A depender do risco que você leva ao trânsito, aumenta o valor que você precisa pagar da multa. Quanto mais risca o trânsito, maior vai ser o valor que você tem que pagar. Com relação à pontuação, continua sempre o mesmo, continua sempre 7. Então, a pontuação ela não muda. Independentemente do fator agravante, pontuação sempre 7. Mas existem infrações com fatores agravantes, uns maiores que os outros. Então, temos aqui, ó, embaixo, então tem multa aí com fator agravante vezes 2, como por exemplo, você for flagrado aí dirigindo um carro, está dirigindo um carro, um automóvel, e sua carteira, sua habilitação é de moto. Então tem um agravante de 2 vezes. Tem infrações aí de 3 vezes, como canalização, tem infração de 5 vezes, como ultrapassagem inadequada, multa de 10 vezes, por exemplo, dirigir sob influência de álcool, multa aí de 20 vezes se você for reincidente no uso do álcool em um período de 12 meses e multa aí de 60 vezes se você utilizar o seu veículo para deliberadamente provocar aí uma obstrução na via pública. Aí é uma multa de 60 vezes. Esses agravantes aqui são vezes, todos eles, ó galera, vezes 293,47. Então agrava-se esses valores, multiplica por 293,47.
Por exemplo, uma multa gravíssima de 10 vezes. É só multiplicar esse valor aqui por 10, que vai dar um total aí de R$ 2.934,70. Então, vai multiplicar esse valor aí por 10. Então, tá aí os valores das multas. Suspensão da CNH. Então, como que ocorre a suspensão da CNH? Sempre que o condutor ele atingir 20, 30 ou 40 pontos, essa CNH ela será suspensa. Então, tá aqui os prazos. A suspensão ela pode ocorrer de 6 a 12 meses ou ela pode ocorrer de 8 a 24 meses em caso de reincidência. Como que acontece essa suspensão de 20, 30 ou 40 pontos? O fator aqui determinante para que essa carteira seja suspensa em 20, 30 ou 40 pontos é se o condutor, aliás, é quantas infrações gravíssimas esse condutor cometeu em um período de 1 ano. Então, o que vai determinar se a suspensão vai ocorrer por 20, 30 ou 40 pontos é quantas infrações gravíssimas esse condutor cometeu em período de 12 meses. Se ele cometeu, por exemplo, aí 2 infrações gravíssimas em um período de 1 ano, em um período de 12 meses, mais infrações que somem 20 pontos, a carteira dele vai ser suspensa com 20. Se esse condutor cometeu no período de 12 meses uma infração gravíssima de 7 pontos, mais outras infrações que somaram 30 pontos, aí a carteira dele é suspensa com 30 pontos. E se esse condutor ele cometeu várias infrações, não tem nenhuma gravíssima, e ele cometeu várias infrações em um período de 1 ano e alcançou 40 pontos, aí a carteira dele vai ser suspensa com 40 pontos. Então é assim essa nova mudança aí na ordem da suspensão da CNH. 2 gravíssimas em um período de 1 ano, carteira suspensa com 20 pontos. São 2 gravíssimas, mais o somatório de outras infrações que atinge a 20 pontos. Não é somente 2 gravíssimas, não. Se ele cometeu uma infração gravíssima junto com outras infrações que não sejam gravíssimas e atingiu 30 pontos, carteira suspensa com 30 pontos. E se ele não cometeu infrações gravíssimas, mas teve outras graves, médias, leves, e o somatório de todas essas deu 40 pontos, a carteira dele aí vai ser suspensa com 40 pontos. Existem algumas infrações no código que já prevêem a suspensão direta da CNH. Não é suspensão automática, é suspensão direta. Como assim suspensão direta? No artigo da infração já está prevista a suspensão. Aí não é aquele caso do somatório de pontos, não. Aí no caso, na infração, como por exemplo o artigo 173, 174 e 175 do Código, no próprio artigo já está prevista a suspensão. Então aí vai ser aplicada a suspensão direta. Essa suspensão direta, o órgão é que determina o prazo, então pode variar de 2 a 8 meses ou de 8 a 18 meses no caso de reincidência. E nós temos aí 3 infrações que estão fora da suspensão, na verdade são suspensão direta, mas ela já tem o prazo definido no órgão. Essas infrações dos artigos 165, 165A e 253, o prazo de suspensão já está especificado no próprio artigo, como por exemplo os artigos 165 e 165A, lá no artigo já está determinado que a carteira do condutor infrator fica suspensa por 12 meses. Então aqui já está previsto lá a penalidade e o prazo para ele cumprir a suspensão da CNH dele. Então tá aí, a gente dá aqui uma paradinha e depois a gente continua aí no próximo vídeo com as penalidades. Aquele abraço, até daqui a pouco, fui.